Chegando, hein? Chegando neste sabadão aqui com a equipe Esperança Esporte Clube. Tá começando o mês de junho, né? Hoje, dia 4 de julho. Um abraço ao Campos Filho, ao Alex Jamber, a toda a equipe nossa, né? Roberto Basalha, Adilson Tavares, grande Geraldo. Hoje não está presente aqui o Roberto Santana também, Ronaldão, Thiago Delaia, também aí o Adriano Leite, toda a equipe Esperança Esporte Clube e uma saudação especial a você que nos dá a alegria, o carinho da sua audiência, da sua companhia em mais uma super jornada esportiva, em mais um pré-jogo e hoje é Tigre contra Dragão. Daqui a pouco a bola rola em Novo Horizontino e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem jogo fácil, 16ª rodada, caminhando para o fim do primeiro turno. O Atlético Goianiense, adversário de hoje, de 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, marcou 18 gols e tomou 16. Atlético Goianiense vem de vitória sobre a Ponte Preta na última rodada pelo placar de 2-0 e no último jogo, longe de casa, ficou no empate com o Sport pelo placar de 1-1. E hoje, por que não também o duelo dos artilheiros, podemos dizer. É bem verdade que o Novo Horizontino está junto com o CRB, os melhores ataques da competição, mas a briga pela artilharia, que tem o Mikael do CRB com 10 gols, o Bruno Santos do Londrina com 9, e tem empatados 2 atletas que jogam no dia de hoje. O Robigol, o Robson do Novo Horizontino, tem 8 gols. Mesmo número de gols do Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense. Em termos de ataque, o Atlético Goianiense é apenas o 9º melhor ataque da competição, empatado com o Sport com 18 gols marcados. Agora, fora de casa, o Atlético Goianiense costuma marcar bastante, viu? Mas não vem bem não, né? É o 11º colocado nesse ranking, quando significa balançar as redes longe de casa. São 7 dos 18 marcados até aqui. A equipe que chegou à 5ª fase da Copa do Brasil, vice-campeão goiano na temporada, caiu na primeira fase ainda da Copa Centro-Oeste. Como eu já disse, vem na 12ª colocação do Brasileirão. Além das 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas no Brasileiro da Série B, já fez 39 jogos no ano, com 16 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. Se na Série B são 18 gols marcados e 16 sofridos, no ano são 43 gols marcados e 32 vezes teve as redes balançadas. Treinou no CT do arquirrival, né? Ficou em Mirassol, treinou no CT do Mirassol, se preparando para o duelo de logo mais. Lembrando que fora de casa nesta temporada, a equipe já fez 18 jogos, com 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Longe de seus domínios, o Dragão marcou 19 gols e tomou 17. No Brasileiro da Série B, são 7 jogos longe de casa, 2 vitórias, 3 empates, apenas 2 derrotas. Marcou 7 gols e tomou 7, quando o assunto é jogar longe de casa. As 2 derrotas fora, aliás, fazem bastante tempo, viu? Dia 4 de abril perdeu fora de casa para o Vila Nova por 2-1 e perdeu também em 12 de março para o Operário. As 2 derrotas. A última vitória, porém, foi contra o América Mineiro dia 8 de junho, só que nos últimos 7 jogos não perde longe de casa, com 5 empates e 2 vitórias. Lembrando que eu falei aqui que eles treinaram no CT do Mirassol, a hospedagem foi em São José do Rio Preto, vieram de ônibus, viu? 7 horas de viagem de Goiânia até São José do Rio Preto, hoje se deslocando pro Jorjão para esse duelo, e o artilheiro da equipe, Gustavo Coutinho, fala da expectativa deste jogo de logo mais o Atlético Goianiense encarando o Grêmio Novo Horizontino. Difícil, né? Uma equipe que conhece bem a Série B, né? Uma equipe que vem lutando nos últimos anos para ter esse acesso, né? Que vem batendo na trave diversas vezes. Eu acredito que com a mudança do formato, né, acaba dando uma esperança a mais para eles também, que nos outros campeonatos eles acabaram ali em quinto, acabaram em sexto, né? E agora, com o novo formato, se você acabar em quinto ou sexto, você tem ainda a chance de brigar pelo acesso. Então, eu acredito que isso seja um gás a mais também para eles, que se eles repetirem o que eles vêm fazendo ao longo dos anos, eles vão brigar pelo acesso, né? Eu acredito que é um jogo de 6 pontos, que a gente fala no futebol, né? É um jogo que pode nos aproximar muito ali do nosso objetivo, que é terminar no G6.
Gustavo Coutinho também fala dessa sequência boa, como eu falei, 7 jogos sem perder longe de casa, porém são 5 empates, tendo o Grêmio Novo Horizontino pela frente como tentar melhorar e conquistar 3 pontos ao invés de 1. Bruno, acredito que a gente está trilhando um caminho bem interessante, um caminho, como você falou, um caminho bom fora de casa, né, de conquistar pontos, de conquistar o ponto, né, às vezes a maioria dos jogos tem sido empate. Então acredito que a gente precisa repetir, né, essas atuações que a gente vem tendo fora de casa, repetir essas atuações positivas e buscar a vitória, né, buscar sempre a vitória, né, que a gente sabe que a vitória nesse jogo contra o Novo Horizontino, ele nos deixa mais próximo do nosso objetivo. Aí a entrevista do Gustavo Coutinho ao Boletim do Dragão, né? Expectativa para esse duelo. No retrospecto, 4 jogos, 1 vitória do Atlético Goianiense, 3 empates. Hoje o Novo Horizontino precisa quebrar um tabu, né? Se quiser os 3 pontos. Nunca venceu o Atlético Goianiense nos duelos que já aconteceram. O técnico Renan Brito vai ter a volta de Guilherme Marques, que cumpriu suspensão. Então está entre os 20 relacionados e que vieram até São José do Rio Preto, 650 quilômetros, e estarão daqui a pouco correndo atrás da bola no Jorjão. E já são 5 jogos de invencibilidade do Dragão, né? Que, como eu disse, vem de vitória sobre a Ponte Preta na última rodada. São 21 pontos, 12ª colocação. E a equipe de Renan Brito tenta faturar a 2ª vitória consecutiva, feito que ainda não conseguiu nesta Série B. A equipe de Renan Brito deve ir a campo com Paulo Vitor, Everton, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes, Leandro Vilela, Cristiano e Guilherme Marques, Marrone, Gustavo Coutinho e Giovani Soares. Lembrando que Renan Brito assumiu o comando do Atlético Goianiense de forma interina, em 16 de junho, depois da saída do técnico Eduardo Souza. Eduardo que saiu depois daquele jogo maluco, empate com o CRB em 3-3. E como sempre a gente faz, trazer algumas curiosidades. Também o Atlético Goianiense, fundado em 2 de abril de 1937, primeiro clube de futebol de Goiânia. As cores vermelho e preto, uma homenagem ao Flamengo. E o escudo clássico inspirado no do São Paulo. É o atual maior vencedor do Centro-Oeste brasileiro em torneios nacionais. Já a escolha do Dragão como mascote, ainda nos anos 30, tem uma origem curiosa ligada ao bairro de Campinas. Foi inspirada na popularidade nos filmes de Kung Fu e nas gangues do dragão chinês, exibido nos cinemas locais da época. Quase que foi extinto o clube no início dos anos 2000, chegou a ter o estádio demolido, chegou a ser rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Goiano, mas se reergueu a partir de 2005. Quando eu falei Campinas, é a origem do clube, tá? Ligação do bairro de Campinas, o mais antigo da capital goiana. Inclusive, o estádio Antônio Ascioli fica no coração do bairro. Mas daqui a pouco é jogo para testar o coração do torcedor. E você vai acompanhar tudo com a equipe Esperança Esporte Clube. Eu, Chico Correia, me despeço. Grande e forte abraço. Excelente transmissão para a nossa equipe. E muito obrigado a você que vai continuar na audiência, na sintonia, conectado com a equipe Esperança Esporte Clube. Falando do Dragão, no pré-jogo de Novo Horizontino e Atlético Goianiense, dentro da Esperança FM, Chico Correia.